caminhos que levam a direções opostas. Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza. Os dois caminhos que levam, respectivamente, à pobreza e à riqueza, seguem direções opostas. Se você quer riquezas, deve recusar-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. O vocábulo riqueza é empregado aqui em seu sentido mais amplo, significando estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções completas para o uso correto. Neste capítulo sobre o medo, você tem instruções completas para preparar a mente a fazer uso prático do desejo. Chegamos então ao lugar em que você deve aceitar o desafio, que irá determinar quanto dessa filosofia assimilou. Eis o ponto em que você pode se transformar em profeta e predizer, com exatidão, o que o futuro lhe reserva. Se depois de ler esse capítulo, você estiver disposto a aceitar a pobreza, pode então preparar-se para recebê-la. Essa decisão não pode ser evitada. Se você exigir riquezas, determine que espécie e quanto exigirá para ficar satisfeito. Você sabe o caminho que leva à riqueza. Recebeu um mapa que, se for seguido, o conservará no caminho certo. Se não ligar para começar ou parar antes da chegada, a culpa não será de ninguém senão sua. Essa é sua responsabilidade. Nenhum álibi irá salvá-lo de aceitar a responsabilidade se você falhar ou se recusar a exigir riquezas da vida, porque a aceitação só exige uma coisa, por acaso, a única que você pode controlar, e é o estado de espírito. Estado de espírito não se presume. Não pode ser comprado, deve ser criado. Analise seus temores. Medo de pobreza e estado de espírito. Nada mais. Mas é o suficiente para destruir as oportunidades de realização em qualquer empresa. Esse medo paralisa a faculdade do raciocínio, destrói a faculdade da imaginação, mata a autoconfiança, solapa o entusiasmo, desanima a iniciativa, leva à incerteza de propósito, encoraja a procrastinação e torna o autocontrole impossível. Tira o encanto da personalidade, destrói a possibilidade de pensar com clareza, desvia a concentração de esforço, domina a persistência, transforma a força de vontade em vazio, destrói a ambição, anuvia a memória e convida ao fracasso de todas as maneiras concebíveis. Mata o amor e assassina as mais puras emoções do coração, desanima a amizade e convida ao desastre de mil maneiras, leva à insônia, infelicidade e miséria. E tudo isso, apesar da verdade óbvia de que vivemos num mundo de superabundância de tudo que o coração possa desejar, sem nada entre nós e nosso desejo, exceto a falta de um propósito definido. O medo da pobreza é, sem dúvida, o mais destrutivo dos 6 temores básicos. Foi colocado no alto da lista por ser o mais difícil de dominar. Nasceu da tendência herdada do homem de atacar, economicamente, seu semelhante. Quase todos os animais inferiores ao homem são motivados pelo instinto, mas como sua capacidade de pensar é limitada, atacam um ao outro fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, com capacidade de pensar e argumentar, não come seu semelhante corporalmente, sente mais satisfação em comê-lo, financeiramente. O homem é tão avarento que todas as leis concebíveis já foram promulgadas para salvaguardá-lo de seu semelhante. Nada lhe traz mais sofrimento e humilhação que a pobreza. Só os que já experimentaram a pobreza compreendem o pleno significado disso. Não é de se admirar que o homem tema a pobreza. Numa longa linha de experiências herdadas, o homem aprendeu, com certeza, que alguns de seus semelhantes não merecem confiança, quando se trata de questões de dinheiro e possessões terrenas. Tão ávido é o homem que, para possuir riqueza,
será capaz de adquiri-la de qualquer maneira possível, por métodos legais se puder, por outros métodos, se necessário e conveniente. A autoanálise pode revelar fraquezas que a gente não gosta de reconhecer. Essa espécie de exame é essencial a todos que exigem da vida mais que mediocridade e pobreza. Lembre-se, ao examinar-se ponto por ponto, que você é tanto o tribunal como o júri, o promotor público e o advogado de defesa e que você é autor e réu, e também, que está sendo julgado. Encare os fatos corajosamente. Faça-se perguntas definidas e exija respostas diretas. Quando o exame terminar, saberá mais a seu próprio respeito. Se achar que não pode ser juiz imparcial nesse autoexame, chame alguém que o conheça bem, para servir de juiz, enquanto você se submete a um autointerrogatório. Você está à procura da verdade. Consiga-a, não importa o preço, mesmo que o deixe temporariamente embaraçado. A maioria das pessoas, se interrogadas do que tem mais medo, responderiam: nada temo. A resposta seria inexata, porque poucos percebem que estão atados, em desvantagem, fustigados, física e espiritualmente, por alguma espécie de temor. A emoção do medo está tão sutil e profundamente arraigada, que se pode atravessar a vida sob seu jugo, sem jamais reconhecer-lhe a presença. Só uma análise corajosa poderá revelar a presença desse inimigo universal. Ao começar a análise, examine profundamente seu caráter. Eis a lista de sintomas que você deve procurar. 6 sintomas que demonstram medo da pobreza. 1. Indiferença, comumente expressa pela falta de ambição, vontade de tolerar a pobreza, aceitação de qualquer compensação que a vida possa oferecer sem protesto. Preguiça mental e física, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. 2. Indecisão, hábito de permitir que outros pensem por nós. Ficar na moita. 3. Dúvida, geralmente expressa por álibis e desculpas, designadas para disfarçar, explicar ou desculpar-se dos fracassos. Às vezes aparece em forma de inveja dos bem-sucedidos, ou por críticas a eles. 4. Preocupação, expressa geralmente encontrando defeitos nos outros, tendência a gastar além das rendas, negligência da aparência pessoal, zangas e carrancas. Intemperança no uso de bebidas alcoólicas, às vezes pelo uso de narcóticos. Nervosismo, falta de equilíbrio e constrangimento. 5. Cautela exagerada, hábito de procurar o lado negativo de todas as circunstâncias, pensando e falando de possíveis fracassos. Em vez de se concentrar nos meios de lograr êxito, saber de todos os caminhos que levam ao desastre, sem nunca procurar evitá-los. Esperar pelo momento exato. De começar a pôr ideias e planos em ação até a espera se tornar hábito permanente, lembrar sempre os fracassados, esquecendo-se dos bem-sucedidos, venda os buracos no queijo, sem ver o queijo, pessimismo, que leva à indigestão, eliminação deficiente, autointoxicação, mau hálito e má disposição. 6. Procrastinação, hábito de adiar para amanhã o que deveria ter sido feito o ano passado. Perder tempo em criar álibis e desculpas por não ter feito uma tarefa. O sintoma é intimamente ligado à cautela exagerada, dúvida e preocupação. Recusa na aceitação de responsabilidades, podendo evitá-las. Vontade de entrar em acordo. Em vez de lutar com firmeza, aceitar dificuldades em vez de vencê-las e usá-las como trampolins ao progresso. Pechinchar com a vida por um centavo, em vez de exigir prosperidade, opulência, riquezas, contentamento e felicidade. Planejar o que fazer se e quando o fracasso chegar, em vez de queimar as pontes e tomar impossível a retirada.
fraqueza e, muitas vezes, falta total de autoconfiança, propósito definido, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, parcimônia e capacidade de raciocínio sensato, esperar pobreza em vez de exigir riquezas, ligar-se aos que aceitam a pobreza, em vez de procurar a companhia dos que exigem e recebem riquezas. Apenas dinheiro. Indagarão alguns. Por que escreveu um livro sobre dinheiro? Por que medir riqueza em dinheiro apenas? Alguns acreditarão com razão que existem outras formas de riqueza, mais desejáveis que o dinheiro. Sim, há riquezas que não podem ser medidas em termos de dinheiro, mas há milhares de pessoas que dirão: dê-me todo o dinheiro de que necessito e encontrarei tudo mais que desejo. A principal razão de eu ter escrito este livro de como ganhar dinheiro é o fato de milhões de homens e mulheres estarem paralisados de medo da pobreza. O que essa espécie de medo causa à pessoa foi bem descrito por Westbrook Pegler. Dinheiro é apenas concha de molusco ou disco de metal ou ainda pedaços de papel. Há tesouros da alma e do coração que o dinheiro não pode comprar. Mas a maioria das pessoas, estando sem dinheiro, não consegue ter isso em mente mantendo a coragem. Quando um homem está sem nada, jogado na rua da amargura, incapaz de obter qualquer emprego, algo lhe acontece ao espírito, que pode ser observado pelo arcar dos ombros, a posição do chapéu, o andar, o olhar. Não consegue fugir à sensação de inferioridade diante de gente que tem emprego, mesmo sabendo com certeza que não são seus iguais em caráter, inteligência ou capacidade. Essa gente, mesmo os amigos, sentem, por outro lado, uma sensação de superioridade e o encaram, talvez inconscientemente, como acidente. Esse poderá pedir dinheiro emprestado por algum tempo, mas não o suficiente para continuar sua vida costumeira e nem poderá fazê-lo por muito tempo. Mas o próprio fato de pedir emprestado, quando se trata simplesmente de sobreviver, é uma experiência deprimente e falta ao dinheiro emprestado o poder que tem o dinheiro ganho, para animá-lo. É claro que nada disso se aplica aos vagabundos ou boas-vidas habituais, mas apenas a homens de ambição e dignidade normais. Mulheres nas mesmas condições devem ser diferentes. Nunca pensamos nas mulheres ao considerar os vencidos. Poucas se acham nas filas de caridade. Raramente são vistas pedindo esmola nas ruas e não são reconhecíveis na multidão pelos mesmos sinais patentes que identificam o homem derrotado. Naturalmente não me refiro às bruxas que arrastam os pés nas ruas da cidade e que são o correspondente dos vagabundos masculinos conformados. Refiro-me às mulheres razoavelmente jovens, decentes e inteligentes. Deve haver muitas delas, mas seu desespero não é aparente. Talvez se matemática. Quando o homem está vencido, tem tempo de sobra para se preocupar. Pode viajar muitos quilômetros para ver alguém a respeito de um emprego e descobrir que já foi preenchido, ou que é um desses empregos sem pagamento fixo, mas dependente de comissão sobre as vendas de alguma bugiganga inútil, que ninguém compra, a não ser de dó. Se recusar, estará de volta à rua da amargura sem ter para onde ir. Então anda e anda. Olha para as vitrines das lojas e os luxos inacessíveis, sentindo-se inferior e dando passagem aos que param para olhar com interesse ativo. Vai para a estação ferroviária ou se senta na biblioteca para descansar as pernas e aquecer-se um pouco, mas isso não é procurar emprego, de modo que ele recomeça outra vez. Pode não sabê-lo, mas sua falta de objetivo trairia, mesmo que sua silhueta não fizesse. Pode estar até bem vestido, com roupas que sobraram do tempo do emprego firme, mas que não disfarçam o abatimento. Vê milhares de pessoas, guarda-livros, funcionários, químicos ou ajudantes de vagões, ocupados no serviço, e os inveja do fundo da alma.
Eles possuem independência, dignidade e masculinidade, enquanto ele simplesmente não consegue se convencer de que é bom também, embora o discuta consigo mesmo e chegue a um veredicto favorável, hora após hora. É apenas o dinheiro que faz a diferença. Com um pouco de dinheiro seria ele mesmo novamente. Você teme as críticas? Exatamente de que modo o homem chegou a esse temor, ninguém o sabe com certeza, mas uma coisa é certa, ele o tem de maneira bastante desenvolvida. O autor tende a atribuir o medo básico à crítica, parte da natureza herdada do homem, que não só o encoraja a tirar os bens e objetos do seu semelhante, mas ainda a justificar a ação, criticando o caráter do seu semelhante. É fato conhecido que o ladrão critica o homem de quem furta, que políticos procuram vantagens não expondo suas virtudes e qualidades, mas tentando manchar seus oponentes. Astutos fabricantes de roupas não foram lerdos em capitalizar esse medo básico à crítica, maldição de toda a humanidade. De estação em estação, mudam os estilos de muitos artigos de vestuários. Quem estabelece os estilos? É claro que não é o comprador de roupas, mas o fabricante. Por que os muda com tanta frequência? A resposta é óbvia: muda os estilos para poder vender mais roupas. Pela mesma razão, os fabricantes de automóveis mudam os estilos dos modelos a cada ano. Poucos querem ter um carro que não seja do último tipo. Estávamos descrevendo o modo pelo qual as pessoas se comportam sob a influência do temor à crítica, no que se refere às pequenas e mesquinhas coisas da vida. Examinemos agora o comportamento humano, quando esse temor afeta as pessoas em relação a fatos mais importantes nas relações humanas. Tomemos como exemplo praticamente qualquer pessoa que tenha chegado à idade da maturidade mental, dos 35 aos 40 anos, como média geral. Se pudesse ler-lhe os pensamentos secretos, encontraríamos, em geral, uma descrença muito decidida nas fábulas que inúmeros dogmáticos ensinavam há algumas décadas. Por que é que a pessoa média, mesmo nos nossos dias de esclarecimento, hesita em negar sua crença nas fábulas? A resposta é: medo da crítica. Homens e mulheres já foram queimados vivos por ousarem manifestar descrença em fantasmas. Não é de admirar que tenhamos herdado uma consciência que nos faz temer as críticas. Houve época, e não muito distante, em que a crítica trazia severos castigos, ainda os traz em alguns países. O medo à crítica rouba a iniciativa ao homem, destrói-lhe o poder de imaginação, limita-lhe a individualidade, tira-lhe a autoconfiança, causando-lhe danos em centenas de outras maneiras. Pais causam aos filhos, às vezes, ferimentos irreparáveis ao criticá-los. A mãe de um de meus companheiros de infância costumava castigá-lo quase diariamente, com uma chibata, sempre completando a obra com a afirmação: "Você acabará na penitenciária antes dos 20. Mandaram-no a um reformatório aos 17 anos de idade. Crítica é uma forma de serviço que todos têm em demasia. Todos possuem um estoque dela, distribuindo-a de graça, quer a pedido, quer não. Os parentes mais próximos são, às vezes, os piores ofensores. Deveria ser considerado crime, na realidade crime da pior espécie, os pais criarem complexos de inferioridade na mente da criança, por críticas desnecessárias. Empregadores que compreendem a natureza humana conseguem o máximo dos homens, não através de críticas, mas por sugestões construtivas. O mesmo resultado pode ser obtido pelos pais com relação aos filhos. A crítica implanta o medo no coração humano, ou então ressentimento, mas nunca amor ou afeição.